O uso do fermento natural na panificação artesanal pode produzir pães excelentes, mas nem sempre as coisas dão certo. Algumas vezes o pão fica muito ácido, ele não cresce, demora muito para crescer e as coisas dão errado. É aí que surgem as dúvidas. Nesse vídeo eu vou responder algumas dúvidas sobre o uso do fermento natural na panificação artesanal. Primeira dúvida: por que guardar o fermento natural na geladeira? A gente guarda o fermento natural na geladeira porque no frio ou em temperatura baixa, o metabolismo dos micro-organismos que compõem a cultura do fermento natural ele fica bem baixo, então ele não se alimenta muito. É uma forma de você não ter que ficar alimentando ele com a regularidade que teria que alimentá-lo se ele estivesse em temperatura ambiente. Essa regularidade a cada 8 a 12 horas. Então, na geladeira, você não precisa alimentar ele todos os dias. Segunda pergunta: se eu deixo o meu fermento natural na geladeira, quanto tempo ele pode ficar lá? Não existe uma lei ou um prazo de validade, isso varia, né? Mas, em geral, você pode deixar ele na geladeira cerca de 2 semanas sem alimentar. Não é o ideal. O melhor é que você alimente o fermento natural com regularidade e pelo menos uma vez por semana. Mas dentro da geladeira, vamos dizer assim, até duas semanas. Como eu disse, não é que depois de 2 semanas ele morreu, mas ele começa a ficar fraco. Terceira pergunta: o que faz o fermento natural ficar forte? O seu fermento natural vai ficar tanto mais forte quanto mais regularidade, quanto mais você alimentar ele. Se você esquece ele na geladeira, ele começa a ficar fraco. Agora, se você alimenta ele toda semana e até mais de uma vez por semana, tanto mais forte ele vai ficar. Quarta pergunta: com que frequência você alimenta o seu fermento natural? Bom, eu alimento o meu fermento natural pelo menos 3 a 4 vezes antes de usá-lo ou antes de inocular ele na massa para fazer pão. Então, exemplo, se eu vou fazer pão no sábado de manhã, na quinta-feira de manhã eu tiro ele da geladeira e alimento. Repito o processo na quinta-feira à noite, na sexta de manhã e na sexta à noite. E vou usar ele no sábado de manhã quando ele está bem forte. Aí você deve ter perguntado: tá, mas você alimenta todas essas vezes e não fica com um volume muito grande de fermento? Para eu não ter um volume muito grande de fermento, por que esse volume aumenta? Porque se você guardou 50 gramas na geladeira, a cada alimentação você precisa dobrar a quantidade de farinha e água que você dá para o fermento, porque esses micro-organismos eles se reproduzem em progressão geométrica. Então, se você tirou da geladeira e está com 50 gramas, a primeira alimentação você vai fazer com no mínimo o dobro. Então, 100 gramas de farinha e 100 de água. 8 a 12 horas depois, você vai realimentar com 2 vezes isso. Então, no caso, se foi 100, vai ser 200 gramas de farinha, 200 de água. Na terceira vez, vão ser 400 de farinha e 400 de água. Em pouco tempo, você vai ter uma quantidade muito grande de fermento. Para que isso não aconteça, o melhor é você descartar e sempre reter uma quantidade mínima de fermento. Então, se você retém sempre 50 gramas, você descarta o resto. Aí você não precisa ficar sempre aumentando essa quantidade. Então eu fico com 50 gramas, coloco 100 de farinha, 100 de água. 8 a 12 horas depois, retenho 50 gramas, descarto o resto e realimento com 100 de farinha e 100 de água. Então vamos lá, continuando, pergunta 6. Por que às vezes o fermento natural ele fica com uma água escura em cima dele? Significa que ele morreu? Não, ele não morreu. Esse processo é um processo natural de decantação. A farinha ela fica no fundo do pote, fica água em cima e o efeito do ar, a oxidação, faz com que a água comece a ficar escura. Ele não morreu, mas ele é um indicativo de que você não está alimentando com frequência o seu fermento natural. Então precisa alimentar mais. Pergunta número 7. Quanto fermento natural
você utiliza para inocular no pão? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque depende. A quantidade de fermento que você vai inocular na massa, vai juntar na receita, ela pode variar de acordo com alguns fatores. Fator número 1 é quanto tempo você quer que a massa fermente. Se você inocula uma quantidade maior de fermento natural na massa, ele vai fermentar mais rápido, inocula menos, mais lento. Outra variável é a temperatura ambiente e a temperatura que está a massa. Se está muito quente e você coloca muito fermento, então ela vai fermentar muito rápido. O contrário também é verdadeiro. Se está frio e você coloca pouco fermento, vai demorar muito para fermentar. A minha referência normalmente eu coloco cerca de 15% do peso da farinha em fermento natural. Então, se eu estou falando de 1 kg de farinha, eu vou colocar 150 gramas. Essa é a minha referência. Mas isso pode variar bastante dependendo do tempo e do clima, da temperatura ambiente. Por exemplo, se eu estou fazendo pão no inverno, eu aumento essa quantidade para 20% a 25%. Dificilmente eu passo dos 30%. Já se eu estou fazendo pão no verão e está muito quente, vamos dizer assim, passou dos 25 graus, está cerca de 30 graus, eu baixo essa proporção até 5, 4. Já fiz pão algumas vezes com cerca de 2% de fermento natural, para ele fermentar bastante tempo. Então varia muito. Uma referência 15 a 20%. Alguns padeiros gostam de usar 20%. Pergunta 8. O que você faz com o descarte do fermento ou com o fermento que sobrou? Você usou uma quantidade para fazer pão e sobrou muito fermento. Ou aqueles descartes nesse processo de alimentação que você descarta, retém uma parte e descarta o resto. Quando a gente fala de descarte, não significa que você vai necessariamente jogar no lixo o fermento natural. Primeiro, você pode dar de presente para o seu vizinho, né? Uma boa desculpa para ir lá conversar com o seu vizinho, né? E ajudar ele a fazer pão, se ele ainda não faz pão em casa. Então, dê de presente o fermento natural, aquilo que você iria descartar, na verdade você não descarta, entrega para o vizinho. Outra possibilidade, a gente adora fazer aqui em casa e a gente vai fazer um vídeo ensinando aqui no canal, então não deixe de se inscrever para acompanhar as receitas no canal, é fazer uma panqueca com fermentação natural, que é fantástica. Então, veja, você não precisa jogar fora. Se eventualmente você tem muito fermento e vai ter que jogar fora, tenta compostar, coloca ele na terra e devolve os micro-organismos para a terra, de onde muitos deles provavelmente vieram. Então, essa é uma forma de você dar outros usos quando você tem muito fermento natural. Esse é o meu fermento, a minha isca, que eu guardo na geladeira. Você viu que ele ainda está com muito pouca fermentação, porque eu acabei de tirar ele da geladeira e alimentar ele. Então, olha só onde é que ele está marcando, mais ou menos aqui. Cerca daqui umas 8, 10 horas, ele vai estar chegando na boca desse pote. Aí eu vou descartar uma parte e realimentar para deixar ele ainda mais forte. E amanhã ou depois de amanhã, quando ele estiver bem forte, eu vou fazer pão. Depois veja lá no Instagram como é que vai sair o pão desse vídeo. Eu espero que eu tenha contribuído com algumas dúvidas que você tem sobre a fermentação natural. Se você tiver mais dúvidas, escreve aqui nos comentários e eu vou tentar responder essas dúvidas. Como eu disse, nem todas elas, né? Fazer pão é uma arte, não é uma ciência de laboratório que você sempre repete e tudo acontece sempre da mesma forma. E por isso que ela é tão apaixonante, né? De reconhecer as mudanças climáticas, a atividade do seu fermento natural. É um barato, né? Eu adoro e eu espero que você também aproveite, né, fazer o máximo de pão que você possa para dar de presente, para chamar os amigos, para comer em casa. Um grande abraço e até a próxima!